Que bom que você está aqui conosco no programa Adoração e hoje nós vamos entender um pouco mais da palavra de Deus aqui. E ao entendermos a palavra de Deus, nós vamos conversar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. E uma parte da oração diz assim: não nos deixe cair em tentação. Já se perguntou por que Jesus falou isso? Aqui no programa Adoração hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a tentação. Começa agora aqui o programa Adoração, o seu programa. Estamos de volta aqui no programa Adoração e juntos aqui nesse momento especial que você está aqui conosco na TV, você que está ouvindo também pelo rádio, pelo aplicativo ou na web, nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. E aqui comigo, em minhas mãos, eu tenho um estudo especial da Palavra de Deus, um lindo estudo da Palavra de Deus. O nome do estudo é Deus me ouve. E esse estudo, Deus me ouve, é uma pergunta. Deus me ouve? Já fez essa pergunta? Será que minha oração precisa passar do teto? Será que ela precisa passar do teto, ir para o céu, ou Deus está aqui comigo? Porque Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, até o fim de todas as coisas. Eu digo para você, esta revista, um estudo bíblico em formato de revista, aqui você vai encontrar esta resposta e muitas outras respostas. Nós queremos falar com Deus de forma correta. Queremos chegar ao coração de Deus. E sabe que quem ora, a oração é como uma alavanca que move o braço de Deus. Por isso, quero apresentar para você este estudo da Bíblia. Deus me ouve? Você pode pedir esse estudo aqui e pode receber gratuitamente na sua casa. Como que eu faço para pedir, pastor? Digo para você, pelo número 0. Aí a operadora, você escolhe Vivo, Claro, Oi, TIM, 0 operadora 12 21 27 31 21. Agora você fala assim, pastor, eu quero mandar um WhatsApp, tem um WhatsApp aí? Eu digo para você, tem, 12 98244 4449. E aí você manda um WhatsApp para nós e nós vamos fazer contato também com você. Mas posso pedir acessando um site? Também pode, novotempo.com/Escola Bíblica. E aí você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Deus me ouve, que nós vamos aprender juntos aqui, tá bem? A estudar mais sobre a Palavra de Deus através desse estudo bíblico. E agora, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você a orar junto comigo. Antes de estudarmos a palavra, se você puder, aonde você está, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, nosso Deus eterno, obrigado, Senhor, porque nesse momento em que estamos vivendo da história, a Novo Tempo, aqui a TV, a rádio, a web, abre um espaço na sua programação para nos voltarmos, Senhor Deus, nesse momento para a Tua Palavra. Ilumina a nossa mente, Senhor, para compreendermos a Tua Palavra. O assunto que vamos conversar um pouquinho aqui é sobre a tentação e é um assunto muito importante. Por isso, Senhor, fica conosco, nos ajuda a entender a Tua Palavra e fazermos sempre a Tua vontade. Fica conosco aqui, no nome de Jesus. Amém. Você já orou a oração do Pai Nosso alguma vez? A oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Já viu essa oração? Está aqui no livro de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ver aqui, a partir do verso 9, Jesus ensinando os discípulos a orar. E Jesus fala para eles assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Consegue repetir junto comigo aí? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, diz a oração que o Senhor ensinou, dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Junto comigo agora. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, que está aqui no Evangelho de Mateus. É uma oração que tem muitos ensinamentos em cada uma das suas partes. E um dos ensinos é este que acabamos de mencionar, e eu pedi para você repetir junto comigo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está aqui, então, ensinando os seus discípulos a orar. E nesta oração, o tema da tentação é apresentado ao Senhor Deus, ao Pai. Agora você deve pensar assim, por que Jesus tocou nesse tema da tentação? O que é tentação? Quando eu era pequeno e eu via meus amigos brincando na rua, ele volta e meia, um ou outro falava assim, sai tentação. Mas o que é tentação? O dicionário afirma que tentação é um impulso para a prática de alguma coisa que é censurável ou não é recomendável. Uma tentação é uma prática que vai trazer censura e não vai ter recomendação de ninguém. A tentação visita todos os seres humanos e ela não respeita idade, sexo ou nacionalidade. O apóstolo Tiago, no livro de Tiago, escreve que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. E eu quero ir com você ao livro de Tiago agora, no capítulo 1 e no verso 14. Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Vamos ler esse texto, Tiago, capítulo 1, o verso 14. E ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A concupiscência é igual fraqueza, a cobiça, a tradução da Bíblia, é igual fraqueza. Agora a pergunta que nós devemos fazer é assim, a tentação vem de Deus? E aí Tiago responde no capítulo 1, o verso 13, que diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Percebe o que Tiago, o livro de Provérbios do Novo Testamento está dizendo? Deus não tenta nenhum ser humano. Se a tentação não vem de Deus, a pergunta que você deve fazer é assim, quem é o tentador? Quem é que tenta as pessoas? Porque a tentação não vem de Deus. Antes de identificarmos o tentador, observe que geralmente a humanidade é tentada em 3 áreas. Quais são, pastor, as 3 áreas que todo ser humano é tentado? Eu vou dizer para você, poder, dinheiro e sexo. A tentação, ela possui um objetivo claro de derrubar a pessoa, derrubar você, fazer com que você se torne mais parecido com o inimigo de Deus, mais parecida com o inimigo de Deus do que com o nosso Criador. Quando você está sendo tentado, tentada, a tentação oferece prazer para você, liberdade, vida, mas o resultado, a consequência de ceder à tentação é o desgosto, a culpa e digo para você, por fim, a morte. O fim da tentação, amigo, amiga, é a morte. Você talvez se pergunte assim, pastor, se a tentação tem por fim a morte, porque quem cede à tentação comete pecado, ser tentado é pecado? Eu digo para você, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Quando você é tentado, quando você é tentada, há 5 estágios que envolvem a tentação. Ah, é? Sim. O primeiro estágio é a atenção. Sempre quando alguém é tentado, a sua atenção é despertada. Algo chama a atenção da pessoa. O segundo estágio é a consideração. Então a pessoa teve a sua atenção despertada, daí ela considera. Ela fala, puxa, isso aí vai me trazer prazer, alegria, liberdade? Mas qual vai ser a consequência disso? Então você considera.
Quando você considera, você analisa se você irá prosseguir ou não no seu desejo. Lembre, cada pessoa é tentado pelo seu pecado, pela sua própria concupiscência, pela sua própria fraqueza. Você vai ser tentado pelo seu ponto fraco, pela sua própria, seu próprio tendão de Aquiles, podemos dizer assim, seu ponto fraco. E qual que é o terceiro estágio da tentação? Eu digo para você, é a decisão. Então, a pessoa tem a atenção despertada, ela considera e ela decide se vai continuar ou se vai parar. Entende o que eu estou dizendo para você? Se vai continuar ou se para. E isto tudo é Deus respeitando também a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. É você que escolhe. Você tem a sua atenção despertada? Você considerou? Você agora está decidindo? O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pecou, você está sendo tentado, você está sendo tentada. Agora, quando você segue em frente no seu desejo, na sua fraqueza, você vai planejar e, por fim, vai executar. Decidiu continuar com a tentação, você planejou e pecou. Agora, se você decidir não continuar com a tentação, você não pecou. Lembre, a tentação não vem de Deus, mas Deus dá força para vencer a tentação. E quando você cede à tentação, você vai planejar e executar ou não, é independente, porque você decidiu, você escolheu pecar. Agora, qual que é o fim do pecado? Quais são as consequências do pecado? A tentação não mostra para você. Também é evidente que se você decidiu não ceder à tentação, você resistiu à tentação. Em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 7, melhor, verso 5, eu quero ler aqui para você esse texto da palavra de Deus. Paulo vai identificar mais uma vez quem é o tentador. E por isso agora você vai entendendo por que Jesus, na sua oração, ensinando aos seus discípulos, ele falou assim: não nos deixe cair em tentação. Nós vamos ser tentados, mas não nos deixe cair em tentação. Agora perceba comigo, 1 Coríntios 7, verso 5, que diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, porque algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente, diz a palavra de Deus, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo está falando sobre o relacionamento íntimo entre um homem casado e uma mulher casada. E ele está dizendo assim: não se privem, a não ser por isso, e ele dá a justificativa aqui no texto, para uma vida de comunhão, de oração. E esse não é o nosso tema, mas eu quero dizer para você, não se privem, disse Paulo, para o casal casado, para que o diabo não vos tente por causa da incontinência, é a palavra usada aqui. Em 1 Tessalonicenses, também, capítulo 3, o verso 5, Paulo, mais uma vez, identifica o tentador. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 5. Se você conseguir, venha comigo a esse texto da Bíblia. E aqui a palavra diz assim, olha: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo está dizendo aqui que o tentador é o próprio inimigo de Deus, e quando você cede à tentação, o labor de quem trabalha pelo Evangelho, para quem prega o Evangelho, é inútil. Mas quando você resiste à tentação, o trabalho de Deus e quem trabalha cooperando com Deus é um trabalho útil. Perceba Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Jesus é Deus e Ele encarnou, Ele se tornou homem. E Ele habitou entre nós, Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele vai até próximo ao Rio Jordão, e lá ele é batizado por João, chamado o Batista. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, e ao abrir o céu, o Pai falou: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo agora leva Jesus até o deserto.
Ele foi ao deserto e após jejuar, diz a palavra de Deus, durante 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus diz que Jesus teve fome. Mateus 4, verso 2 fala disso. Perceba que na tentação que Jesus teve, que está ali em Mateus 4, verso 1 até o 11, Jesus teve fome e haviam pedras. E o diabo fala assim: ei, se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A atenção de Jesus é despertada. Lembra que eu falei para você? Mateus 4, verso 3, agora, Jesus considera. E aí Jesus decide, e ele diz não à tentação, fazendo o quê? Digo para você. Ele diz não à tentação, citando a palavra de Deus. Ele cita a palavra de Deus, Mateus 4, verso 4. E eu sei que você é muito inteligente. Você que está acompanhando aqui o Adoração, tanto pela TV, quanto pela rádio ou pela web, você é muito inteligente. Se Jesus resistiu à tentação citando a palavra de Deus, este é um dos segredos na Bíblia para você resistir à tentação. Agora perceba, quem foi que apareceu a Jesus ao final dos 40 dias? No deserto. Mateus 4, 1, 2 e 3. Diz a palavra que foi o diabo, o tentador. Agora perceba, ele esperou Jesus jejuar por 40 dias. E agora ele aparece. No livro Desejado de Todas as Nações e no livro também chamado No Deserto da Tentação, o diabo não aparece como ele é. O diabo é um anjo criado por Deus. O pecado tem trazido as marcas sobre ele. Mas ele aparece para Jesus como um anjo vindo das cortes celestiais. Ele vem como um anjo do céu. E ele fala para Jesus, um anjo foi expulso do céu e eu acho que é você. Mas se você é o Filho de Deus, olha agora, se você... Mas Jesus havia ouvido a voz do Pai 40 dias antes, agora se você transforma essas pedras em pães. Jesus estava fraco. E é nas ocasiões de maior fraqueza que a tentação assaltava a Cristo. E não eram tentações simples, porque ele foi tentado em tudo. E como você, como eu, ele foi tentado também. As mais cruéis tentações. Há um texto do livro Desejado de Todas as Nações, na página 84, Ellen White fala assim, que o inimigo de Deus assaltava Cristo. E ela cita o inimigo como o tentador, o sedutor de todo o mundo. Eu quero parar com você agora aqui e ir até Apocalipse 12, o verso 9. Nesse texto de Apocalipse 12, verso 9, você vai ver, perceber os nomes que a Bíblia usa para o tentador, para o que tenta você. O nome dele, aqui a Bíblia diz assim, 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E a palavra diz assim, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O inimigo de Deus tem estudado você, porque ele é o sedutor e ele seduz você. E no momento da fraqueza, da tua vulnerabilidade, ele ataca você com as mais diversas tentações. E ele utiliza para tentar você astúcia, inteligência e ele utiliza estratégia. Ele utiliza até a palavra de Deus de maneira distorcida. Foi assim que ele tentou Eva, Adão, José, Moisés, Elias e tentou Jesus. Ele usa a palavra de Deus. No Éden, ele minimiza ou supervaloriza também a palavra de Deus. No deserto da tentação de Jesus, ele suprime trechos da palavra. E ele fala, não foi assim que Deus disse, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito? Eu quero que você entenda algo aqui que descobri num escritor chamado Mark Talbot. Ele conseguiu explicar muito bem que a tentação, ela é exposta,
mas nunca vai ser imposta. Percebeu? Ele descreve assim: você vai ser tentado. A tentação é exposta, vai chamar a tua atenção. Mas o diabo não pode impor tentação sobre você. Se você já leu Romanos capítulo 12, o verso 2, você vai ver que a tentação provoca conflito entre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o inimigo de Deus, ele tenta você, amigo, amiga, ele tem interesse a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Como assim, pastor? É exatamente isto. Porque ao exemplo de José em Gênesis 39, José, ele está no Egito com 17 anos de idade, vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele vai parar na casa de Potifar. E a Bíblia fala assim, passam-se 10 anos, passa-se o tempo, desde que ele chegou no Egito. E ele está trabalhando com Potifar já há 10 anos. Se ele chega com 17, então agora ele tem 27 anos. Ele trabalha com Potifar, o comandante militar de Faraó. Quando a mulher de Potifar põe os olhos em José, a Bíblia diz, e o convida um menino de 27 anos para dormir com ela. Gênesis 39, verso 7. A Bíblia diz assim que José se recusou e argumentou, baseado nos seus princípios, que eram totalmente bíblicos. José, ele usa a palavra para se defender também, como Jesus também. A mulher de Potifar tentou José todos os dias. Gênesis 39, 10 diz isto. Até que ela fez uma cilada e José fugiu. Ele foi acusado injustamente e foi preso. Agora pense comigo. Se José tivesse cedido à tentação a curto prazo, porque o inimigo tem interesse quando tenta você a curto prazo, médio prazo e longo prazo. A curto prazo, a influência para a salvação e testemunho do Deus vivo naquela região do Egito e na casa de Potifar seria limitada e eliminada, neutralizada. A médio prazo, pense comigo, a família dele que havia ficado em Canaã morreria de fome, porque logo veio uma fome imensa, porque José cedeu à tentação, ele seria morto. Ele não foi morto porque Potifar sabia que ele era inocente. Agora, se ele fosse morto, pense comigo, não haveria quem decifrasse o sonho de Faraó. E não havendo quem decifrasse o sonho, não haveria um plano econômico e agrícola para atender às necessidades de alimento da família da terra. E a longo prazo, se José perecesse, a família de José morreria também. E consequência a longo prazo, já pensou se nós não tivéssemos um Salvador? O Salvador viria da família de Israel, de Jacó, do irmão de José, Judá. Percebe que o inimigo age com estratégia, astúcia e inteligência? José não cedeu à tentação. A decisão sempre vai estar em suas mãos. Resistir ou ceder à tentação. Agora, como resistir à tentação? Você deve estar se perguntando, pastor, estou entendendo que a tentação é muito séria, mas como que eu resisto à tentação? Chip Ingram é um pastor na Califórnia. Ele apresenta um programa de rádio e de TV. E ele cita 4 caminhos para resistir à tentação. O primeiro passo é a convicção. O que é a convicção que ele cita? Ele fala assim que a sua crença, convicção bíblica, precisa estar enraizada na sua vida e não importará quão forte seja a tentação, a palavra de Deus que você se alimentou vai te fortalecer, vai dar para você convicção para você resistir. O segundo passo é avaliar as consequências. Quando for tentado, então, a tua convicção agora avalie as consequências. E se pergunte, se eu escolher fazer isto, quais serão as consequências? Pare comigo aqui agora. Pare comigo. Ao ser tentado, esposo, ao trair a sua esposa, pense como é que você vai contar para suas filhas
que você traiu a mãe delas. Pense, esposa, ao ser tentada para trair o seu esposo, pense como você vai contar para os seus filhos, homens, e como eles vão reagir. E os desdobramentos de tudo isso. Ao pensar em pegar algo dos outros, pense como as pessoas vão ver você, que pegou algo que não era seu, que não lhe pertencia. É a tentação, é um jeito mais prático de dizer assim: avalie as consequências. Tenha a convicção bíblica, mas avalie as consequências. O terceiro passo é tomar decisões prévias. Se a tentação vier nesta direção, eu vou para o outro lado. O caso de José, ele fugiu. Tome medidas prévias, se planeje, porque você tem o seu ponto fraco. Eu tenho o meu ponto fraco, nós temos os nossos pontos fracos. Então se planeje. E o quarto passo é viver em transparência. O que é viver em transparência? É viver de acordo com as suas crenças bíblicas. Ao resistir ao diabo, a palavra afirma que algo acontecerá. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 4, o verso 7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. A vitória de Jesus diante da tentação, do tentador, Deus nos dá o exemplo de como vencer. Como que Jesus venceu? Eu digo para você, pela palavra, está escrito, também está escrito, foi assim que Jesus venceu. Porque ele estava cheio do Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo que ele foi impulsionado a ir ao deserto. Jesus resiste por não ser iludido pelo inimigo. Jesus resiste por conhecer a palavra e por ter comunhão com o Pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Podemos resistir. Como, pastor, resistir? Seguindo o exemplo de Jesus, tendo comunhão com o Pai, cheios da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, que nos direciona e nos ajuda a fazer escolhas com sabedoria. Sabe, amigos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, mas e se eu pequei? Eu digo para você, se você cedeu à tentação, Deus pode te dar perdão. Porque se confessarmos os nossos pecados, diz João, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa impureza, de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça e nos dar um novo começo. Hoje, peça a graça de Deus e Ele vai falar: a minha graça te basta. Porque quando você é fraco, então é que você é forte. Deixa eu orar com você agora. Vamos fechar os olhos e orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela orientação. Até na oração do Pai Nosso, o Senhor nos orientou, Senhor, como deveríamos orar e nos dirigir ao Pai para que nos livrasse da tentação. Senhor, vimos claramente que o inimigo é o nosso principal adversário. Senhor, por favor, neutraliza o mal e nos faz homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens parecidos com o Senhor. Nos dá força para resistir à tentação, Senhor. Fica conosco, nos enche do Teu Espírito e nos dá vontade de Te conhecer mais e mais, no nome de Jesus. Amém.